Vez que você está experimentando algum sentimento de medo da perda, preocupação, né? Estou em estado de apreensão, de sofrimento, em relação a esse percurso de desfazer, no caso dessas primeiras lições, você está na loucura, na falta de razão, né? Na falta da realidade, porque é só um sistema de pensamento que se localiza fora do que é eterno que experimenta essas percepções, essas histórias mentais. Então, é bem importante reconhecer isso. Toda vez que nós estamos, né, dentro de um curso em Lages ali, experimentando alguma apreensão em relação a esse percurso de mudança de percepção, quando você fica preocupado, tenso, vou perder isso, vou perder aquilo, vou sumir, vou desaparecer, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer comigo, com a minha família, com as coisas ao meu redor? Quando vem essa bitolação mental, assim, ó, de preocupação, é a loucura que está ali, é o medo, são os estados de preocupação e de confusão. A eternidade, o que é constante, não pode produzir esses estados, não pode produzir esses sentimentos de apreensão. A lição de hoje, a lição 101, diz: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Por que que essa lição é colocada? Exatamente para inverter essa crença, né? Quando nós começamos a estudar um curso em milagres, muitos de nós experimentamos essa apreensão, como se eu estivesse sendo levado a mais sofrimento, como se eu estivesse sendo levado a mais perda, como se coisas muito ruins fossem acontecer na aceitação desse desfazer. Mas nós só experimentamos isso porque não usamos a lógica. Porque de dentro da identificação com a separação, esse sistema, né, que ele rotula como insano, um sistema insano de crenças, nós não usamos a lógica, nós não usamos a razão. Porque nós não partimos do ponto de que o que eu estou observando já não tem realidade nenhuma, porque não poderia, pela lógica, não poderia ter sido criado pela fonte que eu estou sendo convidado a aceitar através dessas lições. Nós estamos agora estudando ali no capítulo 11, né, nos estudos de leitura comentada, uma parte que é bem importante, né, em que é trazido que é muito simples observar o ego, é muito simples observar esse sistema de crenças e aceitar o desfazer desse sistema de crenças. É muito tranquilo soltar a identificação com o eu pessoal, né? E não gera dor ou transtorno nenhum. Se nós adotarmos o ponto, né, de partida de que o que nós estamos observando já não tem realidade nenhuma, porque não poderia ter sido criado por Deus, né? Nessa sessão que nós estamos agora, nós estamos falando sobre a dinâmica do ego. Ele coloca dinâmica do ego entre aspas exatamente por isso. Ó, você está observando um sistema de pensamento individual e está soltando, mas é tranquilo fazer isso, porque você primeiro reconhece que a fonte, sendo coerente, a fonte da existência não poderia criar o caos. Então eu só posso estar dentro dessa fonte, não houve separação. Essa fonte não cria algo que pode sofrer, que pode mudar. E o que ela cria tem que ser como ela mesma. Então, não existe pensamento de separação. Logo, tudo que parece surgir de uma ideia de separação são apenas ilusões. Então, nós vamos apenas observar as ilusões com a consciência de que elas já não têm efeito nenhum. E aí, nesse sentido, a gente consegue reconhecer qualquer equívoco que a gente está mantendo ali escondido com muita tranquilidade. Sabe aquelas sensações de inveja, aquelas sensações de medo, né, fantasias ou coisas que você alimenta nos seus pensamentos, que dá aquela sensação de que você não quer ou você não pode contar para ninguém, porque se as pessoas descobrirem que você pensa aquilo, meu Deus, as pessoas vão querer se afastar de você, porque vão pensar que você é uma coisa horrorosa. Essas sensações, né, que a gente fica escondendo e reprimindo, ou pensamentos que a gente não quer que os outros descubram, a gente desenvolve uma capacidade de aceitar com tranquilidade esses pensamentos. Por quê? Porque nós já partimos da consciência de que isso já não é a realidade. Então, eu existo e o que existe não é esse eu. O que existe, existe.
não é esse eu formado por esse monte de crenças e reações e pensamentos, né, que a gente tem que esconder. Então é fácil observar o sistema de pensamento do ego e abandoná-lo se nós partirmos da consciência de que isso já é uma irrealidade. O que é irreal não é bom nem mal, só é irreal. Então fica fácil aceitar esse sistema de pensamento e soltar. E fazer isso não gera dor nenhuma. Aceitar o desfazer do que não é não gera transtorno nenhum. Só que até que nós soltemos, enquanto nós não soltamos, o próprio sistema de pensamento interpreta que soltar vai ser pior. Soltar os equívocos, soltar as crenças, soltar os apegos, soltar os desejos e os significados, o próprio sistema de pensamento coloca antecipações de que soltar e aceitar esse desfazer vai gerar mais transtorno. Porque como o sistema de pensamento ele tem a base no pecado, na ideia de que eu sou uma parte que vive e então sou uma parte porque penso essas coisas, o ponto de partida desse sistema de pensamento é que a fonte está lá em algum lugar e eu sou separado dessa fonte. E aí é o que a lição de hoje está dizendo, Astião. Enquanto você acredita no pecado, você vai esperar a perda, você vai esperar o sacrifício, você vai pensar que se sentir livre de algumas coisas vai exigir mais sofrimento, mais ataque. Aí é quando nós tendemos a projetar isso em cima desse percurso. Quando nós começamos a projetar esses pensamentos de medo em cima desse percurso com as lições de Um Curso em Milagres, é importantíssimo lembrar que nós estamos atuando de dentro da loucura, e é ela que tem que ser questionada, não a ferramenta. Tem muitas pessoas que começam a estudar Um Curso em Milagres, a se relacionar ali com esse conteúdo e com essas lições, e aí elas começam a entrar nessa bitolagem, nessa antecipação a partir do medo, e ao invés de usar o próprio percurso, o próprio conteúdo, né, usar como o conteúdo está avisando de como é que a gente tem que lidar com medo, a gente pega o medo que está vindo da separação, sendo projetado em cima do conteúdo, e usa para parar de fazer as lições, ou mesmo parar de participar dos estudos, ou de se relacionar com as pessoas, né, com pessoas que estão engajadas nessa observação. Então, tem muitas partes dessa consciência que sabotam a mudança de percepção, ficam postergando uma coisa que elas vão ter que realizar por causa dessas antecipações a partir do medo. Mas o que a lição de hoje está enfatizando é por que nós fazemos essas antecipações? Porque eu tenho certeza que sou o pecado aqui. Eu tenho certeza que sou a separação. Tenho certeza que sou uma parte. E aí, como pensar que sou uma parte é o que produz todo o medo e um sistema de pensamento individual baseado no medo, agora nós pegamos esse medo e projetamos em cima do conteúdo que está ajudando, inclusive, a desfazer isso. Então, é bem importante compreender esse mecanismo, né? Ou seja, o que é que tem que ser aceito? É o que a lição de hoje está dizendo. Aceita que o pecado não existe. Pecado é pensamento de separação. E tudo que surge, então, do pecado também não tem significado. Logo, eu, já que surgi de uma coisa separada, também não tenho significado. Mas isso não é um problema. Isso, a aceitação disso vai gerar tranquilidade, né? É a resistência em aceitar isso que vai manter ali a percepção e a antecipação dos transtornos. Se for aceito que o pecado é sem significado, portanto, tudo que surge dele, as projeções, o universo, as imagens, também é sem significado, isso gera tranquilidade. A mente que pensa tudo isso e que permanece ainda na fonte, compreende o que ela é antes disso, por aceitar isso, sendo assim. O pecado é real, logo tudo que surgiu dele também não tem significado. A mente que permanece antes intacta, ela compreende a si própria por essa aceitação. E é essa mente, um aspecto, né, que está ali pensando, que não é o corpo, é essa mente que experimenta a felicidade perfeita de ser a realidade em Deus, né? Uma coisa só em existência. Então é bem importante compreender esse mecanismo, né? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo.